Fala conosco através do teu filho nesta noite, Senhor. E que ele possa ser obediente à tua voz e falar unicamente aquilo que o teu Espírito Santo determinar nesta noite, Senhor. Se for para nos corrigir, que tu venha nos corrigir. Pois sabemos, ó Deus, que tu corrige aqueles que tu amas. E, Pai, estamos prontos a ouvir a tua voz, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco. Usa o teu filho para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Quem tem uma Bíblia aí? Quem tem? Pra eu não pecar contra ti. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Você ama a sua Bíblia? Você ama a palavra de Deus? Então diga assim: Senhor, eu amo a tua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga assim agora. Diga agora: receberei a poderosa, infalível, inefável palavra de Deus. Diga: o meu coração está aberto. Diga: a minha mente está alerta. Diga: e eu nunca mais, diga, nunca mais serei o mesmo, porque esta poderosa palavra transformará a minha vida para sempre. Diga: em nome de Jesus. Diga: eu sou o que esta palavra diz que eu sou. Diga: eu tenho o que esta palavra
Diz que eu tenho. Diga que eu posso. O que esta palavra diz que eu posso. Amém. Nós não queremos nem saber o que os homens dizem, o que a ciência diz, e muito menos o que o inimigo diz. O importante é o que Deus diz. O importante é o que Deus diz. Aleluia. Quero, antes que eu esqueça, dizer que o Ministério de Crianças dessa igreja está precisando de voluntários para dar aulas aos domingos à noite. Dar aula. Coloquei lá no grupo, e até agora ninguém se manifestou a não ser a irmã Lucileia. Nossas crianças, à noite, no domingo à noite, elas não ficam aqui, porque o nosso culto, a nossa forma de culto, não serve para elas. Elas acabam não aprendendo, elas acabam não recebendo muita coisa. Então nós retiramos as crianças daqui, levamos elas lá para a salinha lá atrás, para que elas possam fazer um culto do estilo delas, um culto que elas entendam, que elas possam adorar ao Senhor da forma delas. Então, a irmã Simone me falou que todo domingo à noite ela que tem ficado para dar aula. Porque voluntárias para auxiliar, graças a Deus tem. Mas voluntárias para ministrar a aula, não tem. Então eu coloquei um apelo lá no grupo da igreja, e o grupo do WhatsApp da igreja é para isso, viu? Também. Só que, se Deus tocou no coração de alguém, de algumas pessoas, essas pessoas resistiram ao toque do Espírito Santo de Deus para produzir fruto no ministério infantil. Então estou aqui falando ao vivo e a cores, dizendo que nós estamos carentes nesta área, tá? Confesso a vocês que eu não vou permitir que a irmã Simone deixe de ouvir as pregações, continue sem ouvir as mensagens, as pregações, todos os domingos. Não vou permitir, não vou permitir. É injusto com ela, é injusto, tá? Eu espero que nós tenhamos pessoas que possam se voluntariar, receber um treinamento e assim estar lecionando para as crianças. Dependendo da quantidade de pessoas, uma vez só no mês, uma vez só no mês. Se porventura isso não acontecer, com muita tristeza no meu coração, as crianças não subirão mais, e a Simone vai ficar aqui, ouvindo a pregação, recebendo o alimento, assim como todos nós. E as crianças vão ficar aqui, não vão subir. Nós somos um corpo, nós somos uma família. Amém, irmãos? E nós nos ajudamos mutuamente. E eu estou falando isso principalmente às irmãs que têm filhos. Principalmente as irmãs que têm filhos, né? Com crianças. Que se voluntariem. E aquelas que não têm, também pode se apresentar.
para o trabalho. Tudo bem? Amém ou não amém? Eu tinha que falar. Vamos lá. Lucas. Capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Tudo bom? Quero dizer para os irmãos, enquanto os irmãos procuram aí, que tenho sentido falta de muitas pessoas na escola bíblica dominical. Graças a Deus, a nossa escola bíblica, ela é bem frequentada, graças a Deus. Nós temos um número bom de alunos, tanto de mulheres como de jovens, adolescentes e homens, crianças, graças a Deus. Mas eu ainda sinto falta de muitos dos nossos irmãos que congregam aqui e que não têm vindo à escola bíblica dominical. Tenho sentido falta de muitas crianças. Eu hoje fui lá em cima na salinha das crianças e eu senti falta de muitas crianças lá na salinha. Queria te incentivar, motivar, para que você viesse para a igreja aos domingos pela manhã. Eu sei que não é muito fácil, depois de toda uma semana, trabalhar, acordar cedo. Eu sei que não é muito fácil. Mas se você fizer um esforço e vier e vir, eu sei que o teu esforço não será em vão. Eu sei que Deus, o Senhor, vai recompensar você. Vai te recompensar com graça, com força, com sabedoria na palavra, com discernimento. E você vai sair daqui muito melhor do que da manhã. A gente abre a Bíblia, abre na referência e começa a ler, e o pastor nem mandou ler. Então, é Lucas 16, mas você não sabe qual é o versículo. Eu te peguei hoje. Você não sabe qual é, eu vou falar ainda. Fica com a tua Bíblia aberta. Olha para mim. Jesus, ele recebeu muitos títulos. Jesus foi o maior pregador de todos os tempos. E ele foi chamado de profeta quando Jesus realizava os milagres. Quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, o povo disse assim: um grande profeta se levantou entre nós. Jesus, ele também foi chamado de Rabi, mestre, que significa um grande sábio, professor, alguém que detém o conhecimento, a sabedoria, mestre. E como mestre, e esse foi o ministério muito mais evidente na vida de Jesus, o ministério de mestre. Jesus, ele ensinava muito mais do que pregava. Porque na verdade, conforme diz Isaías capítulo 61, ele veio abrir os olhos dos cegos. Isaías 61 não está se referindo simplesmente a cegos, num contexto físico, a visão física, não. Ele está se referindo principalmente
num âmbito espiritual, que ele veio abrir os olhos aos cegos, ele veio dar visão àqueles que não enxergam, e essa visão é uma visão espiritual. Esta visão é o conhecimento acerca de Deus e do reino dos céus. Você está entendendo isso? Porque a pior cegueira é esta ignorância acerca do reino de Deus. Muitos dos pecados que outrora nós praticamos se deve ou foi por conta de uma ignorância total acerca de Deus. Vocês concordam comigo? Quantos de nós seguimos e praticamos religiões diversas com a motivação maior de buscar a Deus, de estar na presença de Deus, e passamos anos e anos em religiões e seitas, e achando, entendendo que Deus está ali e que nós estamos com Deus. Uma cegueira espiritual, uma ignorância no conhecimento acerca de Deus. Então Jesus, ele veio trazer esta visão, esse conhecimento acerca de Deus, e isso estava tão patente na raça humana, era tão notório que, até mesmo entre os judeus, e os judeus era até então o único povo que realmente conhecia o Deus verdadeiro. E entre os judeus havia uma ignorância acerca de Deus. Agora, se entre os judeus, um povo que desde Abraão vinha se relacionando com Deus por séculos, passando por Moisés, Davi, Jesus encontrou uma ignorância, um desconhecimento tal, que muitas das vezes Jesus irou-se com eles. Então, se entre os judeus Jesus encontrou essa falta de conhecimento acerca de Deus, imagina entre os gentios, imagina entre aqueles que não faziam parte de Israel, imagina o povo lá da África, da Ásia, das Américas, longe de Deus. Então Jesus veio abrir os olhos dos cegos. Então ele utilizou muito mais desse poder, dessa capacidade de ensinar do que em qualquer outro ministério. Ensinar acerca de Deus. Quantas vezes Jesus disse: não, vocês estão enganados. Não é assim. Vocês estão enganados. Uma vez, Jesus criticou os fariseus, os doutores da religião judaica, porque eles eram fiéis em dizimar, fiéis, eles dizimavam tudo, em tudo, e ensinava, e o povo deveria ser fiel nos seus dízimos. Mas, na hora de usar de compaixão com as pessoas, eles endureciam o coração. Eles não usavam de compaixão.
eles eram fiéis no dízimo, mas eles eram infiéis no amor que se deveria mostrar com as pessoas. Então Jesus, ele disse assim: olha, vocês precisam fazer isto e não deixar de fazer aquilo. Ou seja, usem de compaixão. Sim, dizimem, sejam fiéis no dízimo, mas não abandonem a compaixão. Jesus não critica os fariseus por serem dizimistas fiéis, não. Ele critica os fariseus porque eles achavam que a fidelidade em dar era superior do que a compaixão com o seu próximo. Então ele disse: olha, faça isto e faça aquilo também. Só um exemplo de Jesus tentando remover a cegueira dos olhos das pessoas. E Jesus, como um sábio professor, mestre por excelência, ele utilizou de várias parábolas. Parábolas são histórias criadas, tá? Histórias inventadas que refletem algo que é verdadeiro. Parábolas são histórias criadas que vai trazer-nos uma verdade bíblica espiritual. Então Jesus usava de uma história que não havia acontecido, mas que ensinava, aleluia, algo que o povo precisava entender. Vocês entendem isso? Eu tenho que fazer uma parábola para vocês entenderem. Veja bem. A Bíblia vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que a nossa maior sabedoria. Isso significa que entender Deus é algo que ninguém pode alcançar, a não ser com o próprio auxílio de Deus. Ninguém pode chegar a um conhecimento mínimo de Deus sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Ninguém. Por isso que Deus nos outorgou o seu Espírito. Jesus falou: Ele vos ensinará acerca de todas as coisas. Aleluia. Então Jesus, Ele contou muitas parábolas. E eu quero ler aqui no versículo 19, uma história que me traz assim particularmente uma curiosidade muito grande. Por quê? Porque algumas pessoas, alguns estudiosos das Escrituras, e em algumas tradições da Bíblia Sagrada, essa história vem como uma parábola. Alguns estudiosos dizem que é uma parábola, ou uma história criada para ensinar. Amém, gente? Já outras pessoas, e em outras traduções da Bíblia, não vem esse texto parábola do rico e Lázaro, não vem esse cabeçalho, não vem. Mas, conforme a minha Bíblia, está escrito o rico e o mendigo. Não está escrito parábola. Por quê, queridos? Porque alguns entendem que esta história não foi criada. Alguns entendem que dentre todas as parábolas,
esta possui uma peculiaridade que as outras não têm. Uma diferença que em nenhuma outra pode ser encontrada. Nesta parábola, Jesus dá nome a alguns personagens. Jesus dá nome. O mendigo, ele chama de Lázaro. Nesta parábola, tem Abraão. Em nenhuma outra parábola, você vai encontrar Jesus dando nome aos personagens. Você entende isso? Ou não? Em outras palavras, ele diz: um certo homem, um samaritano, um fariseu, um levita. Ele não dá nome. Esta parábola, inclusive, somente Lucas, dos evangelhos sinóticos, só Lucas conta essa parábola. E eu não sei se você sabia, Lucas, ele fez um levantamento biográfico da vida de Jesus. Ele fez uma pesquisa após o nascimento, a morte, a ressurreição de Jesus, e Jesus ter ido para o céu. Após algum tempo, ele fez uma pesquisa biográfica acerca da vida e morte de Jesus, e ele faz esse levantamento biográfico com um grande número de pessoas, com os apóstolos, com alguns discípulos, e ele escreve tudo o que narram para ele. Então, quando você lê o livro de Lucas, você vai perceber que ele é um pouco mais completo do que os outros. Ele é um pouco mais completo. E Lucas é o único escritor que menciona esta história do rico e o mendigo, do rico e o Lázaro. E quando a gente lê essa história, que eu particularmente creio que não seja uma história criada, eu particularmente creio que esses personagens não são fictícios, eu creio que esses personagens existiram, pelo menos Abraão existiu, eu creio. Então, aleluia, esta história vai nos trazer detalhes reais acerca do reino de Deus, da vontade de Deus e do caminho que nós podemos seguir. Então ele diz: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Preste atenção. Jesus está falando para judeus, veja bem. Jesus está falando, contando uma história para um povo judeu que conhece a Deus. Hoje, quando você diz assim, havia um homem rico, logo vem da sua memória uma pessoa distante de Deus. Porque vivendo numa nação que você nasceu e vive, a maioria dos ricos estão distantes de Deus. No caso dos judeus, não. Todos os judeus nasceram debaixo de um conhecimento, de uma doutrina acerca de Deus. A maioria deles, a grande maioria, eles conhecem a Deus. Não como deveriam, mas conhecem. Então Jesus está contando essa história para um povo que conhece a Deus, e ele está falando de pessoas, esses personagens,
são judeus. Amém, gente? Então, quando ele fala aqui, ó, havia um homem rico, ele não está falando de um homem longe de Deus, um homem que não conhece a Deus, ou seja, ele até poderia estar longe de Deus, mas ter conhecimento de Deus, porque muitas pessoas têm conhecimento de Deus, mas estão longe de Deus. Amém, gente? Então, um homem rico se vestia de roupas esplêndidas e ele se regalava todos os dias, ou seja, ele desfrutava da sua riqueza. Ele sabia desfrutar da sua riqueza. Ele comia bem. Ele se vestia bem. Ele desfrutava do seu dinheiro. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, Jesus vai contar que havia também um certo mendigo, e a esse mendigo Jesus dá nome. O rico, Jesus não dá nome, mas ao mendigo Jesus dá nome, e esse mendigo se chamava Lázaro. E esse Lázaro, ele, além de ser mendigo, ele era um homem doente, coberto de chagas, e que ficava na porta do rico. Aleluia. E esse homem, ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Veja bem, não está dizendo que ele se alimentava. Migalhas aqui, amados, é o lixo. O lixo. Ele desejava se alimentar do lixo do homem rico, aonde ele jazia à porta. Ou seja, aqui tem uma pessoa rica, ele certamente pensou, vou ficar por aqui, porque quando jogarem o lixo fora, deve ter alguma coisa boa que eu possa comer. Jesus não diz que ele se alimentava do lixo, mas ele desejava se alimentar do lixo, das sobras daquele homem. Quando você entende isso, você vai achar isso muito natural. Por quê? Pastor, hoje, no nosso país, quantos ricos tem? E quantas pessoas miseráveis querem se alimentar do seu lixo e se alimentam do seu lixo? Eu quero te lembrar mais uma vez que lá em Israel, e principalmente no tempo de Jesus, eles tinham a lei de Moisés. E a lei de Moisés vai dizer que eles, os judeus, eles tinham que ter compaixão dos pobres, eles tinham que ter misericórdia dos pobres, eles tinham que ajudar os órfãos, eles tinham que alimentar as viúvas, eles tinham que dar comida àqueles que tinham fome. Está na lei, e a lei foi dada para os judeus. Eles não podiam ver uma pessoa com fome e deixá-la com fome. Eles não podiam permitir que uma viúva passasse por necessidades. Quem tinha para dar, pela lei de Deus, tinha que dar, tinha que ajudar. Esse homem rico, ele conhecia essa lei, ele sabia do desejo de Deus, mas ele não fazia. O mendigo estava lá, com fome, querendo comer o lixo, mas nem isso ele podia comer. Eu acredito que o Lázaro, o rico,
dava um jeito lá no lixo dele, que é para o Lázaro não comer. Alguns restaurantes que tem por aí, eles jogam a sobra fora, eles pegam criolina e jogam dentro da lata do lixo, criolina, que é para as pessoas, os mendigos, não comerem aquela comida. Esse homem, ele sabia da vontade de Deus, ele conhecia as ordenanças de Deus acerca dos pobres, ele tinha condição de ajudar, ele tinha condição de estender a mão e contribuir, mas ele não fez. Ele não fez. Vamos lá. Aí diz assim: e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras, as feridas. Eu gosto muito de cão, de cachorro. Gosto mesmo. Eu penso que, dentre todos os animais, o cão é aquele animal que mais se aproxima da gente, que mais gosta da gente. O cachorro parece que gosta da gente. Quantas histórias de cachorros que salvaram seus donos? Quantas histórias? Os cães, parece que eles entendiam o sofrimento de Lázaro, porque ele não era só um mendigo, gente. Ele estava doente, ele tinha feridas, e os cães vinham e lambiam as feridas de Lázaro, e esse ato dos cães trazia refrigério, porque tem ferida e coça, mas não dá para coçar. Os cães traziam refrigério para aquele homem. E aí eu me lembro de Jó. Eu me lembro de Jó. Se Jó tivesse aqui, talvez ele dissesse: quem me dera ter uns cães para lamber as minhas feridas. Nem isso Jó tinha. E estava na prova mesmo. Nem isso. Mas aquele homem, os cães vinham e lhe davam refrigério da sua dor. Ele sentia fome, ele sentia dores. Mas um animal irracional, podemos dizer que ele se conduía do estado miserável daquele homem, Lázaro. Mas o rico, cujo nome nós não sabemos, passava por ali todos os dias, via o estado miserável de Lázaro, talvez já até reclamasse do mau cheiro que vinha dele, talvez até já tivesse feito algumas reclamações com alguém, talvez ele já tivesse jogado água para que Lázaro saísse de lá, mas nunca estendeu a mão, nunca deu um prato de comida, nunca. Eu me lembrei, e creio que foi o Espírito Santo que me trouxe essa memória, de um testemunho de uma pastora. Ela estava fazendo churrasco na sua casa, no terraço, e ela é uma pessoa bastarda. O marido dela é aposentado do Banco do Brasil, e ela é juíza federal aposentada. E ela estava fazendo churrasco com a sua família. De repente ela olha para a rua, um mendigo. Sabe aquelas pessoas andarilhas, que vivem aquelas roupas podres, pé no chão, barbudão, cabeludão. Ela olha para aquele homem e ela diz: Senhor, tem misericórdia desse homem. O Senhor disse assim: dá comida para ele. Dá comida para ele.
Ela na mesma hora pegou lá carne, pegou pães, colocou, fez sanduíche de pão com carne e refrigerante, e desceu, foi lá, chamou aquele homem. E aí, psiu. O homem foi, cabeça baixa, não olhava para ela. O senhor está com fome? O senhor aceita um alimento? E aquele homem não respondeu nada. Ela mais uma vez falou: o senhor aceita um alimento? O senhor está com fome? Eu trouxe aqui um alimento, o senhor aceita o alimento? Aquele homem, com uma voz estridente, disse assim: eu não pertenço ao teu reino. Não era um homem, era um demônio incorporado nele. Ela disse assim: em nome de Jesus, eu te ordeno que você saia dele agora. O homem convulsionou, caiu no chão. Ela repreendeu, o demônio saiu. Quando aquele homem se levantou, ele olhou assim, ele falou: o que está acontecendo? Por que eu estou assim? Eu estou aonde? Aonde que eu estou? Ela disse: o senhor é no mendigo. Ele disse: não, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho um trabalho. Como assim, mendigo? O diabo havia entrado nele e tinha feito dele um mendigo. E aí ele comeu, ele bebeu, e ele foi restituído à sua família. A Bíblia diz que o amor encobre multidão de pecados. Lázaro está numa situação deplorável. E ali, muito perto, existia um homem que podia reverter aquela situação. Vamos conjecturar, vamos imaginar que aquele homem rico fosse um homem diferente. Vamos conjecturar que ele não apenas obedecesse a Deus, mas que ele amasse o seu próximo. Ele podia trazer aquele homem, ele podia tratar das suas feridas, comprar-lhe remédio, comprar roupa e dar-lhe comida todos os dias, de forma que Lázaro não seria mais um mendigo. Mas Jesus disse que o mendigo morreu. Aí você pode dizer: também vivendo desse jeito, né? Vivendo desse jeito, doente, comendo lixo, quando tinha para comer, vivendo no tempo, cheio de bactérias e vírus e tudo mais, sem tomar banho, sem nada. Vai morrer, normal. É normal para você? Sim. Mas a Bíblia vai dizer, no mesmo dia, o rico também morreu. Bom, aí não. O mendigo, beleza, morreu. O rico morreu no mesmo dia. Olha só, gente, que coisa, né? O cara com dinheiro comendo das melhores comidas, o cara com dinheiro pagando o melhor plano de saúde, os melhores médicos, os melhores remédios.